Em Lucas 24, ficamos sabendo de uma das várias narrativas de aparição de Jesus no seu contexto pós-morte. Um desses personagens é nomeado Cleófas. O outro, porém, não sabemos nem se é homem nem mulher e qual é o seu nome. Mas no vídeo de hoje eu quero te demonstrar como é possível identificar do ponto de vista metodológico que o segundo discípulo tratava-se de uma mulher e a não menção está diretamente ligada ao processo de apagamento das mulheres dessas primeiras gerações de cristãos. Vamos nessa? Narrativas de ressurreição não comprovam que Jesus ressuscitou e nem muito menos que Jesus voltará. Do ponto de vista histórico, essas narrativas são úteis para identificar estratégias tomadas pelos seguidores de Jesus após a sua morte para dar continuidade a esse movimento. Aliás, uma das estratégias, já que nem todos os seguidores de Jesus trabalharam com a narrativa de ressurreição, como é o caso do Evangelho de Tomé. Para além disso, essa narrativa também é útil, ou melhor, essas narrativas, para identificarmos quem estava ou que grupos estavam disseminando essas narrativas de ressurreição. E é nesse aspecto que as narrativas se tornam interessantes também para entendermos ou escrevermos uma história das mulheres nas primeiras gerações de cristãos. Quando nós olhamos, de um modo geral, as narrativas de ressurreição canônica e extracanônicas, percebemos uma ampla participação de personagens femininas. Veja um quadro que está sendo projetado aí em tela. Se de um lado vemos que a figura de Pedro como uma narrativa já presente nos escritos paulinos, mas paralelamente a essa tradição corre com muito mais força narrativas que pontuam mulheres com um maior destaque para Maria Madalena como aquelas que estão sempre vinculadas à visita ao túmulo ou ao fato de Jesus ter preferido as mulheres para aparecer nesse contexto aí de pós-morte. Ou seja, significa dizer que essa documentação antiga cristã aponta então para um certo protagonismo ou para mulheres como narradoras, contadoras de histórias sobre esse evento pós-morte. E isso é interessante porque essa narrativa descamba, ou seja, sai do ambiente cristão e também é registrada por um autor não cristão. É o caso de Celso. Vamos ler a passagem? Será que em vida, quando ninguém acreditava nele e pregava a todos sem distinção, e depois de fortalecida a fé por sua ressurreição dentre os mortos, não se deixou ver às escondidas, a não ser a uma mulherzinha e aos membros de sua irmandade? Quem viu isto? Uma exaltada, dizeis vós, e também alguma outra vítima do mesmo enfeitiçamento. Ainda assim, há personagem que por vezes é silenciada e muitas vezes não lembrada também como uma outra mulher que Jesus teria aparecido nesse contexto de pós-ressurreição. E esse é o caso da narrativa dos discípulos de Emaús, aonde nós vemos que apenas uma pessoa é nomeada, que é um homem chamado Cleófas. O outro companheiro de viagem, jamais é dito seu nome e nem mesmo se era um homem ou uma mulher. Esse é um dado interessante porque quando nós analisamos a questão do testemunho
para essa sociedade antiga, nós percebemos que o testemunho de mulheres, escravizados e crianças não tinham o menor significado, eram simplesmente desconsiderados. E isso fica muito claro quando nós lemos, por exemplo, o relato de Flávio Joséfo sobre uma sistematização do que significa uma sociedade pautada no testemunho e em que tipo de testemunho é validado para essa sociedade, ou seja, de um homem livre. Vejam aí em tela. Nenhuma única testemunha seja acreditada, mas 3 ou 2, pelo menos, e aqueles cujo testemunho é confirmado por suas boas vidas. Mas não seja admitido o testemunho de mulheres, por causa da leviandade e ousadia do seu sexo. Nem sejam admitidos servos para dar testemunho, por causa da ignobilidade de suas almas, já que é provável que eles não falem a verdade, seja por esperança de ganho, seja por medo de punição. Mas se alguém acredita ter dado falso testemunho, que ele, quando for condenado, sofra as mesmas punições que ele, a quem ele testemunhou, deveria ter sofrido. Isso se torna ainda mais interessante quando nós nos voltamos para o contexto em que essas narrativas de ressurreição são apresentadas, aonde nós vemos sempre a demonstração ou um certo receio de homens que ouvem as narrativas dessas mulheres. Então, mulheres estão à frente nessas narrativas de anúncio da ressurreição, mas sempre tem a sua narrativa sendo desconsiderada, anulada, pelo simples fato de serem mulheres. Vejam o caso de Lucas 24, 10, 11. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos, e as suas palavras lhe pareciam como desvario, e não as creram. Algo muito similar ao discurso de Celso. Isso é ainda mais interessante quando nós lemos o material do André Leonardo Chevitarese sobre a questão da oralidade e memória, nessa literatura paleocristã, aonde o André vai estar sinalizando, a partir da psicóloga Elizabeth Loftus, que mulheres em narrativas de testemunho nunca são mencionadas. Ou seja, se a informação, se o testemunho está sendo proveniente de uma mulher, essa mulher tende a ser silenciada. Então, é dada a informação, mas não é dito quem é que deu aquela informação. Isso significa dizer que, ou é um forte indício para entendermos que o outro acompanhante de Emaús tratava-se então de uma mulher. E quando a gente olha outras narrativas sem ser desse ambiente cristão, nós percebemos também que quando quer se falar de uma narrativa de apoteose, de metamorfose, enfim, de algum indivíduo que foi, por exemplo, divinizado, como o caso de Rômulo, um dos fundadores míticos de Roma, a testemunha que está ali dando evidências que de fato esse Rômulo se tornou um deus, será sempre uma testemunha masculina, um sujeito livre. Aliás, é costume dar características desse indivíduo de forma a dizer que o seu testemunho tem peso e pode ser reconhecido pelaquela sociedade. Diferentemente do que acontece com os testemunhos femininos, aonde sempre são rotuladas como loucas, desvairadas. É só a gente também reparar ou lembrar como que o Celso descreve a narrativa de ressurreição, o que chega até ele sobre essas narrativas de ressurreição, e quem conta
ele rotula logo essas mulheres de loucas. Então, dando completo descrédito. Isso é interessante nesse sentido, para a gente perceber, então, como que os autores cristãos estavam completamente imersos nessa sociedade. De forma que nomes de mulheres que não puderam ser silenciadas se mantiveram ali, mas com a necessidade em ato contínuo da narrativa sempre apresentar nomes, personagens masculinos que pudessem atestar, dar ali a chancela de veracidade do que aquela mulher está falando. Enquanto que em outros relatos, como o caso dos discípulos de Emaús, esse silenciamento, esse apagamento é feito apenas e tão somente pelo ato de nem sequer nomear esta mulher. Nesse sentido, então, as narrativas de ressurreição são interessantes para percebermos de que forma mulheres estiveram na fase oral de forma muito atuante no processo de propagação dessas narrativas e, ao mesmo tempo, como que, paulatinamente, elas se viram apagadas, esquecidas, de tal forma que ainda hoje, quando falamos em discípulos de Emaús, pensamos sempre em 2 homens, ainda que seja apenas identificado um personagem como sendo do sexo masculino. Enfim, galera, era isso. Não esqueçam de deixar aquele like, comentem e compartilhem com os amigos.